Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Mais uma vez, vamos lá? Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o seu nome nessa noite. Obrigado pela primeira reunião, onde nós sentimos a sua presença nesse lugar. Ouvimos também uma porção da sua palavra e fomos alimentados por ti a respeito da segunda palavra profética que o Senhor liberou na festa de Pêssego. Agora, Deus, nós estamos na segunda reunião do culto da noite e também aqueles que estão em quarentena nas suas casas, que são grupos de risco e que não estão vindo às reuniões. E também todos, Pai, que assistem e que são visitantes através da internet da Casa de Paternidade. Deus, usa a minha vida com graça e com misericórdia, para que todos possam ser impactados por essa palavra nessa noite. Eu oro em ações de graças no nome de Jesus. Amém, amém. Antes de eu começar a pregar, pega o seu telefone celular, entra no Facebook da igreja aí por um segundo. Pode se sentar. Compartilha, por favor, a live no teu Facebook, porque quando você compartilha a live, você ajuda um número maior de pessoas serem alcançadas através da pregação do Evangelho. Nós já temos aí cerca de 30 e poucas pessoas que estão online pelo Facebook, mais 20 e poucas no YouTube, e eu não sei se a gente está pelo Instagram hoje também, mas o maior número de pessoas que ouvirem essa palavra, mais eles serão impactados pelo Eterno, e mais vidas podem ser alcançadas através das redes sociais. Então compartilhe aí na sua timeline o culto hoje, para que todos possam ser impactados. Então, gente, hoje o tema da minha palavra eu queria que colocasse ali na tela. Diga assim comigo: proteção. Está muito fraco, gente. Qual o tema da palavra? Proteção. Mais uma vez, proteção. Eu não sei se vocês estavam aqui na quarta-feira retrasada, quando a pastora Viviane começou a ministrar sobre o mês de Nissan, ou o mês que abre as festividades de Páscoa. E se você estava aqui, eu não sei se você se recorda, ela passou o microfone para mim e pediu que eu profetizasse algo de Deus a respeito dessa festa e tudo aquilo que Deus iria fazer durante esse período de Páscoa. E eu me lembro que quando eu peguei o microfone, Deus me deu 3 palavras para que eu profetizasse para a igreja: liberdade, proteção e prosperidade. Quais são essas 3 palavras, gente? Liberdade, proteção e prosperidade. A semana passada, se você estava no culto de domingo, você ouviu uma palavra ministrada aqui sobre liberdade. E qual é a correlação que ela tem com a festa de Páscoa? Hoje, então, nós iremos ministrar sobre proteção. E a semana que vem, nós iremos ministrar sobre prosperidade. Semana passada, nós ministramos sobre liberdade. E hoje nós ministraremos sobre proteção. E para falar sobre proteção, que é o tema de hoje, antes eu preciso falar sobre vulnerabilidade. Nós não temos noção de quanto nós somos vulneráveis ao mundo que nos cerca. Nós não temos noção de fato quão o nosso corpo, a nossa alma, ela é vulnerável às condições que estão lá fora. Nós não temos noção que nós vivemos num mundo extremamente insalubre, a ponto da gente sair de casa e correr grandes riscos contra a nossa saúde física e contra a nossa saúde mental. E você quer ver como é que nós somos vulneráveis? Ontem eu estava numa reunião de trabalho e tinha um rapaz que chegou próximo da mesa onde eu estava em reunião. Ele era um amigo meu, um conhecido, trabalhou comigo na prefeitura há muitos anos, e hoje ele abriu um negócio de desinfecção. Quer dizer, ele passa um produto nos lugares aonde existem pessoas, e ali esse produto mata vírus e bactérias, inclusive o do Covid-19, segundo ele. E ele disse para mim o seguinte: olha, se você quiser, eu posso prestar um serviço para suas empresas, para a igreja, porque o produto que eu tenho realmente faz muita diferença. Olha para mim. E ele disse para mim o seguinte: olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Ele pegou um aparelhinho dele que mede o número de micro-organismos presentes em superfícies. E ele pegou esse aparelhinho e disse o seguinte: olha, nessa mesa que você está sentado aí, tomando café, nessa padaria, esse perímetro aqui, né, essa parte aqui de 19 a 20 centímetros quadrados,
O aparelho está dizendo que existem pelo menos aqui 2 bilhões de micro-organismos vivos em cima dessa mesa em 20 centímetros quadrados. E eu fiquei imaginando quando ele me falou aqui, se em 20 centímetros quadrados existem 2 bilhões de micro-organismos vivos em cima de uma mesa, não é verdade? Imagine num espaço como esse, de 1.200 metros quadrados. Deve ter o quê? Centilhões, não é verdade? De micro-organismos pairando e voando, sentados aí junto com você no banco, não é verdade? No banheiro onde você foi. E ele começou a me falar que tipo de micro-organismos são esses. E ele estava falando para mim o seguinte: olha, esses micro-organismos são bactérias e fungos letais e não letais. Quer dizer, você pode estar sentado em cima dessa mesa, claro que ele queria vender o produto, então ele fez um terror, não é verdade? E aí ele falou o seguinte: olha, nessa mesa que você está sentado, pode ter vírus de meningite, pode ter vírus de diarreia, pode ter vírus de pneumonia e outros vírus que podem entrar em você e fazer um estrago. Eu confesso para você que quando eu olhei para aquilo, eu refleti a respeito de quão vulnerável nós somos diante de micro-organismos que ficam o tempo todo em nossa volta, e principalmente do micro-organismo da moda, agora, que é o quê? O Covid-19. E a nossa vulnerabilidade é tão grande, que além de vírus e bactérias espalhados por todos os lugares, que podem entrar em nossas vidas, trazer algum dano no nosso corpo, na nossa mente, e até também trazer danos que são letais, ou até em algum tipo de sequela no nosso corpo, existem outras doenças letais ou não letais que podem matar ou acabar com a sua qualidade de vida de uma hora para outra. Talvez eu e você estamos falando, mas existem hoje muita gente que come os alimentos industrializados, tem exposição a algum tipo de poluição, e muitos cientistas falam que o que a gente tem comido, o ar que nós estamos respirando, vai desenvolver vários tipos de doenças graves no nosso organismo. Doenças cardiovasculares, doenças como câncer e outros tipos, porque o ambiente que nós vivemos, a comida que nós comemos, é uma comida e um ambiente insalubre, quer dizer, a todo tempo existe algo que está tentando contra a nossa saúde. Então, quando eu comecei a parar e olhar para isso, eu vi que o nosso corpo é vulnerável, porque nós comemos errado, respiramos ar que não é puro, colocamos a mão e depois colocamos a boca em relação a micro-organismos. E mais ainda, quando a gente pensa sobre vulnerabilidade, a gente para pensar que aonde nós andamos no nosso dia a dia, o ambiente também é extremamente vulnerável a algum tipo de trauma contra o nosso corpo. Quer dizer, se você sai da sua casa hoje, pega o seu carro e vai para o trabalho, você é vulnerável a acidentes, você é vulnerável a assaltos, você é vulnerável a bala perdida, você é vulnerável a qualquer tipo de coisa. Se você pega o seu carro, por exemplo, e vai até São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, muita gente está sempre lá a trabalho nessas duas cidades. Você pode pegar uma rua daquela de São Paulo e de repente, quando você estiver passando lá na Avenida do Estado, de repente, pum, uma bala perdida vai na sua cabeça e você morre na hora. Pastor, credo, que troço macabro que você está pregando. Calma, eu vou chegar lá. Ou você pode pegar o carro aqui, voltando do culto, pegar a rodovia Presidente Dutra, como eu já vi gente que morava na Acesso Oeste, pegou a Dutra, chegou ali perto do pneu do carro, capotou e morreu. Olha como nós somos vulneráveis a acidentes, a assaltos, a violência no nosso dia a dia. Querido, nós não temos como mensurar quantas vezes nós passamos por dia, preste atenção, por situações que poderiam ter nos levado à morte, ou poderiam trazer algum tipo de dano ao nosso corpo e à nossa alma, que sequer nós imaginamos. Nós não temos noção, quando nós pegamos o nosso carro para trabalhar, ou nossa condução para o trabalho, o quanto de livramento, ou situações que nós iríamos enfrentar, e que de alguma forma não acontece. Você não tem noção quantas vezes você sentou num lugar, colocou a mão naquela mesa, ou colocou a mão em algum lugar, num corrimão, onde você estava subindo a sua escada, e ali existiam vários micro-organismos, inclusive do Covid-19, e você não sabe, não tem noção, o nível de risco que você estava correndo. Pastor, você está me deixando paranoico com essa mensagem. Não, fica tranquilo. E aí eu digo para você o seguinte: você já passou por tantos lugares? Vamos falar aí do risco da moda, ou do risco do momento, Covid-19. Você já passou por vários lugares, já colocou a mão em vários ambientes com micro-organismos infectados, inclusive do Covid.
E se você não pegou a Covid até agora? Se você pegou o Covid-19, mas não desenvolveu a doença de uma forma grave, e você era até grupo de risco, mas não pegou. Eu pergunto para você o seguinte: será que isso foi coincidência? Será que você estava no lugar certo, na hora certa? Ou não estava no momento errado, na hora errada? Será que até hoje você não foi infectado pela Covid-19? Ou se foi, a doença não fez nada no seu organismo e você passou por ela de uma forma ilesa? Como a pastora Paula contou para mim hoje de manhã, que ela tem uma doença chamada leucopenia, que é uma baixa de leucócitos, traz ela como grupo de risco. Mas ela pegou o Covid e o único sintoma que ela teve, sabe qual que foi? Perda de olfato e perda de paladar, mais nada. E aí eu pergunto para você o seguinte: será uma coincidência você ainda não ter pego o Covid-19? Será uma coincidência a pastora Paula não ter desenvolvido a doença? Será uma coincidência, e eu não sei se você já teve essa experiência, de estar num lugar, passar por uma situação e 5 minutos depois acontecer um acidente? Ou você estava na sua frente, a 40 metros, 50 metros, 200 metros na sua frente, acontece um acidente, e se você tivesse passado 30 segundos depois, 20 segundos depois, quem era o acidentado era você. Quem já teve essa experiência aí? Levanta a mão. Vários aqui. E aí eu pergunto para você: você acha que é coincidência? Aqueles que não se contaminaram e são um grupo de risco, como eu falei, será que é uma coincidência? Muitos podem chamar de coincidência o que eu prefiro chamar de proteção. Eu creio que a nossa, só o Bigogo eu acho que entendeu. Eu vou voltar para você dar um glória a Deus e tomar posse dessa palavra. O que muita gente, vou parafrasear a frase dos Titãs, igual eu parafraseei o do Só para Contrariar a semana passada, Então, se você acha que o acaso vai te convencer, que vai te proteger enquanto você está distraído, eu acho que essa não é a melhor opção. Muitos vão chamar de que o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, eu vou chamar de proteção do Eterno sobre a minha vida e sobre a tua vida 24 horas por dia onde a gente anda. Muitos podem achar coincidência você colocar a mão no lugar certo, na hora certa, passar por um acidente 30 segundos antes ou 30 segundos depois. Eu prefiro chamar de proteção. Eu creio que a nossa vulnerabilidade existe para provar ao homem que todo tempo Deus nos guarda 24 horas por dia como um sentinela. Eu creio que a todo tempo Deus te protegeu. Querido, olhe para mim. Nós estamos há 12 meses de que o ano passado estava fechando tudo e o vírus estava chegando no Brasil. E durante 12 meses Deus te protegeu em todos os lugares onde você colocou a planta dos seus pés e a palma das suas mãos. Querido, eu vou dizer a minha experiência. Eu não parei desde o primeiro dia do Covid-19. Eu trabalhei mais do que eu trabalhava em 2019. Eu pastoreei mais intenso do que eu pastoreei em 2019. Eu não parei, e eu vou dizer para você que até o momento, graças a Deus, eu nem sei se eu peguei, se eu não peguei, mas eu sei que eu não senti absolutamente nada. Eu acredito que eu não peguei mesmo, porque a pastora fez o teste a semana retrasada e o dela também disse que nunca pegou. Sabe o que é isso, querido? Deus nos protegeu assim como tem protegido você 24 horas por dia. Você tem noção disso? Amém ou não amém? Eu creio que Deus nos protege 24 horas por dia. Você crê sim ou não? Mas eu confesso, olha para mim, que é difícil entender como todo esse processo se desenrola. Porque Deus é muito ocupado, não é verdade? Para ficar protegendo você 24 horas por dia. Deus tem o que fazer. E nessa pandemia ele deve estar trabalhando mais do que qualquer outro tempo que ele trabalhou durante a existência da vida humana. E aí às vezes eu fico pensando, como será que é essa proteção? Como Deus me protege e te protege, eu tenho te protegido, sendo um ser tão vulnerável diante das situações? Será que Deus fica ao seu lado o tempo todo te orientando o que fazer? Olha, não coloca a mão aí porque aí tem o Covid-19. Olha, pega o teu carro 30 minutos antes, porque 30 minutos depois vai acontecer um acidente, fatalmente você que será a vítima. Será que de fato Ele envia alguma coisa, algum sinal, algo que nos livra dessas situações e nos protege no nosso dia a dia? Será que Ele envia algum tipo de anjo para nos proteger? Muitos religiosos, preste atenção, vão dizer que existe um tal de anjo da guarda. Uma espécie de Kevin Costner, Quem viu os mais antigos aí sabe
o filme do Guarda-Costas. Os novos ficam olhando assim, quem é esse tal aí? Mas quem tem mais de 30 e poucos anos aí provavelmente viu o filme do Guarda-Costas da Whitney Houston. E será que nós temos um Kevin Costner, né? um anjo fortão do nosso lado? Por onde a gente anda, esse anjo vai atrás, ele vai na frente, ele vai na lateral, ele vai atrás. E aí, como se nós fôssemos popstar, onde há um segurança ou 4 seguranças atrás de nós, aonde nós vamos? Como será o mecanismo de proteção que o Eterno nos dá? Como será que funciona Deus nos proteger diante de toda essa vulnerabilidade que eu falei para vocês? Eu vou responder. A Bíblia narra que a forma que Deus nos protege dessas situações e também a forma que Deus te leva no dia que você partir para a eterna glória, Ele vai sempre usar a figura dos anjos. Agora eu vou começar a pregar. Toda vez que Deus quer te proteger, preste atenção, ou algumas vezes que Deus quer levar você daqui, como já aconteceu com muita gente, Ele usa uma figura celestial, chamada o que, gente? Anjo. E eu quero dizer para você que anjos são seres celestiais, que têm 2 grandes funções importantes no mundo espiritual. Primeiro, eles são adoradores da glória do Eterno, então eles têm uma função, especificamente algumas classes de anjos. A Bíblia relata que existe uma outra função dos anjos, quer dizer, eles são executores de ordens espirituais para o mundo físico. Eles têm a função de sair do mundo espiritual e intervir diretamente no mundo físico, debaixo de uma palavra do seu Criador e do seu Senhor, que é Deus. Tanto que a palavra em hebraico anjo, ela é uma palavra chamada malak, que significa mensageiro. Anjo nada mais é do que uma figura celestial, que tem como princípio, além da adoração, trazer uma encomenda de Deus para você. Toda vez que Deus quer trazer uma encomenda, toda vez que Deus quer trazer algo para você, Ele usa uma figura angelical para poder trazer para você algo do mundo espiritual. Eu fiquei pensando como funciona a organização dos anjos lá em cima, e o Espírito Santo me lembrou de uma organização que está muito famosa na época de pandemia, que são os motoboys. Quem conhece os motoboys aí? Os motoboys nada mais são que entregadores de empresas que prestam serviço para a população que está em casa. E os anjos, eles seriam como os motoboys do delivery de Deus. Deus quer fazer um delivery na terra. Deus quer entregar algo para você, Deus quer trazer algo espiritual para o físico, Ele usa o anjo está lá no celestial, e aí fala assim, tem que abençoar o pastor Elton nesse momento, olha, ele vai descer do inglês nativo, e ele tem uma escada, e aquele degrau está ruim, e ele vai fazer assim na escada, na hora que ele fizer assim na escada, ele vai rolar, porque eu já estou vendo, motoboy vai, aí o anjo, brum, 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 bota aquela bag escrita assim, Jeová Rafá, aí ele desce do céu, e quando ele chega lá, ele fala, dá um cutucão no pastor Elton assim, ele pula aquele degrau, e ele não sabe que ali tinha um grande livramento, que Deus livrou ele de uma situação onde ele jamais tem noção do que iria acontecer. Eu trouxe essa forma lúdica para você entender mesmo, para que você possa saber como é que funciona. Não há como entender proteção sem entender os anjos e a sua mensagem. Em Êxodo capítulo 12, versículo 23, eu queria que colocasse na tela para mim, por favor. Diz assim: pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa, e não permitirá que quem é, gente? O anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Se o anjo é um ser espiritual e o objetivo dele é fazer o delivery de Deus, quando Deus traz vida e quando Deus traz morte, Ele usa a figura dos anjos, dos seres celestiais, para também trazer justiça e juízo sobre um povo. A Bíblia fala que o anjo da morte visitou, na época da Páscoa, todos os egípcios e primogênitos deles que estavam dentro das suas casas. Mas aqueles que tinham o sangue aspergido nos umbrais da porta, a Bíblia diz que o anjo passa por cima. Por isso a origem da palavra Páscoa, passagem. O anjo viu um sinal de proteção sobre aquelas casas e ele passa por cima. Mas ele cumpre a sua missão, que era o quê?
trazer juízo e morte para aqueles egípcios. Agora coloca para mim Isaías capítulo 37, versículo 36 ao 38, que eu vou mostrar para vocês como o anjo tem função de trazer vida e de trazer morte. Olha o que está dizendo. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Verso 38. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adramaleque e Sarrazel, mataram a espada. Fugiram da terra Arate e o outro filho se tornou o seu sucessor em Assíria. Eu acho que é versículo 35, que fala dos anjos. Volta aí. Diz assim, naquela noite, eu tenho o texto aqui. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento dos assírios, estou lendo para você aqui, e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram de manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. A Bíblia fala que certo dia o Senhor enviou um anjo contra os assírios e dizimou 185.000 homens de guerra do exército assírio. O anjo da morte passou pelo exército assírio de Senaqueribe e matou 185.000 pessoas. E isso então me mostra que o anjo também tem a função de trazer o delivery da morte, quer dizer, de falar quem vai e quem fica, pois ele é um mensageiro e ele toca na vida das pessoas baseada naquilo que Deus manda ele fazer. E os anjos também têm a função de nos proteger e não só de trazer juízo. Ele tem a função de nos proteger na vulnerabilidade do dia a dia. Lá em Êxodo 23:20, coloca de novo lá o texto que nós estamos trabalhando nessa noite. Fala assim: vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Esse texto está dizendo que depois que o povo de Israel sai do Egito em direção à terra prometida, olha para mim, eles passam 40 anos no deserto. E eu quero dizer para você que o texto diz que durante esses 40 anos, um anjo ia à frente do povo para protegê-los, para que eles chegassem em segurança na sua jornada. E aí eu pergunto para você, por que precisava de um anjo à frente do povo de Israel? Porque o deserto é o ambiente mais insalubre, aonde existe mais vulnerabilidade para o homem. O povo de Israel passou por aquele tempo e muitos povos do deserto tentou matar o povo de Israel. Muitos tipos de calor intenso, desidratação e outras situações de situação de vulnerabilidade poderiam ter exterminado e dizimado a nação de Israel. Mas o texto diz que o Senhor enviou um anjo à frente deles para protegê-los. E saía coisas miraculosas do delivery de Deus lá no deserto. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai lembrar que maná do céu caía. E quem enviava o maná? Os anjos. A Bíblia diz que uma nuvem cobria eles durante o dia para que o sol não acabasse com a pele deles. Quem enviava essa nuvem? Os anjos. A Bíblia diz que uma coluna de fogo, pois o deserto é frio, esquentava eles na madrugada. Quem enviava essa coluna? Os anjos. Você quer ver outro versículo de proteção? Coloca para mim Salmos 91, do verso 9 ao 11. Diz assim: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, verso 10, vamos profetizar essa palavra, vamos lá, 1, 2, 3 e nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Por quê? Verso 11, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. A Bíblia diz que você não precisa ter medo de nada, meu irmão. Aonde você estiver, o que está escrito? Volta lá para mim nos 2 versos anteriores. Diz assim, olha lá, se você se refugiar no Senhor, quer dizer, se você ficar debaixo da autoridade de Deus, se fizer do Altíssimo seu abrigo, olha o que está dizendo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximou de você até hoje. Você sabe por quê? Porque no verso 11 está escrito assim, ele ordenou que os seus anjos te protegessem aonde você colocou a planta dos seus pés até hoje. Isso é o que? Proteção. O Salmo está dizendo que ele dá ordem aos seus anjos para proteção contra toda a nossa vulnerabilidade. Então, querido, deixa eu te falar, não temas, pois o Senhor é contigo aonde quer que você anda. Não temas no meio da crise. Nós estamos passando agora talvez o pior momento do coronavírus.
E eu fico em casa olhando os aplicativos das empresas, e eu fico pensando assim, caramba, hoje vendeu pouco, essa semana foi muito ruim, essa semana foi muito fraco, essa semana está, pelos olhos humanos, desesperadora. Aí vem uma voz falando comigo assim, não temas, pois eu ordenei anjos para que te protejam e te abençoe no lugar onde você está debaixo de uma palavra profética de prosperidade. Não temas, que eu vou trazer a válvula de escape na hora certa, eu vou te prosperar no momento certo, eu vou trazer do delivery do céu recursos espirituais para que você alcance os sonhos que eu tenho para você. Não temas, querido. Isso é como se Deus fizesse assim. Como eu falei, você vai botar a mão numa mesa infectada, aí Deus fala, manda o anjo, ele entra no motoboy, tira a mão daí, rapaz. Aí talvez você está pensando assim, pastor, então baseado nisso, aquilo que você perguntou do anjo da guarda, a gente deve ter mesmo, né? Um anjo da guarda, um anjo que nos protege. Posso dizer algo para você? Não existe, diga assim, não existe anjo particular para mim. Mas por que, pastor? Mas a minha vida ela é perigosa demais, você não tem noção. Eu dou um trabalho para o anjo, e eu posso falar para você, tá? Os anjos devem ser muito bem pagos no céu, porque eles dou trabalho para eles. Mas será que existe um anjo, o anjo Oliveira, que fica do meu lado, né? Olha, não põe a mão aí, não faz isso. Será que ele tem um anjo particular, onde ele colocou, junto de mim? Não, querido. E você sabe por quê? Por dois motivos. Anjinho da guarda, e até tem umas cançõezinhas, anjo da guarda, não é verdade? Você iria começar a fazer uma estatuazinha do teu anjo da guarda, você ia beijar o teu anjo da guarda, você ia fazer a oração de manhã para o anjo da guarda, você ia pedir para o anjo da guarda te proteger. Por isso não tem um anjo específico para você. E como Deus me deu o modelo do delivery, é muito interessante. Uma das empresas que eu participo, ela entrega comida, e eu não posso, a coisa mais difícil do mundo é ter o mesmo motoboy para entregar, porque tem motoboy bom e tem motoboy o quê? Ruim. Tem motoboy que chega lá, dá um tapa e fala assim, cadê o pedido? Agora tem motoboy que chega lá e fala assim, o pedido já está pronto, obrigado senhor, muito, muito educado. E eu queria que só esse motoboy me atendesse, mas não, quando eu ligo para a central de motoboy, vem qualquer motoboy. O que importa para mim, se o motoboy é bom, se o motoboy é ruim, o que importa é que o pedido chegue para o cliente. No mundo dos anjos é assim, não tem um anjo particular para você não, sabe por quê? Porque senão eu e você íamos cair na idolatria, e provavelmente ele seria seduzido para ser adorado. Aí sabe o que Deus faz, querido? Existem centenas de milhões e bilhões de anjos, a Bíblia fala disso no mundo celestial. E quando acontece uma intervenção, quando o anjo tem que trabalhar na sua frente, quando tem que fazer algo sobrenatural na tua vida, sabe o que acontece? Deus olha lá na lista e fala assim, vai você, porque ele não te conhece, vai lá e resolve, porque o meu poder vai estar nele, eu vou abençoar ele, eu vou livrar ele. E quando Deus sai em direção, manda os seus anjos em direção, ele vai lá, faz o trabalho dele e volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o motoboy entrega a sua pizza, e a pizza está uma delícia, você elogia o motoboy ou a pizzaria? O que, gente? A pizzaria. Toda vez que um anjo te protege, toda vez que um anjo te livra, toda vez que um anjo te abençoa, você honra e glorifica aquele que é o dono da bênção, aquele que trouxe a proteção, aquele que enviou o ser angelical para te abençoar. Pastor, mas qual texto você pode dizer para mim que não existe anjo da guarda? Eu vou falar para você, não precisa abrir não. Salmos 34, versículo 7, que diz assim, os anjos do Senhor, que diz mesmo? Acampam ao redor daqueles que o temem. Qual que é a palavra? Acampam. Você sabe o que significa? Se acampam, eles põem, ficam um tempinho, leva e vai embora. É um acampamento. Eles cercam você, te abençoa, te protege e depois o quê? Mete o pé, porque não tem anjo da guarda para você não, meu irmão.
Tem anjos sim voando, como diz a música do Eliseu Gomes e depois o padre Marcelo Rossi fez lá, né? Anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, não é? Subindo e descendo em todas as direções. Não é do Marcelo Rossi não, pode ficar tranquilo que essa música é do Eliseu Gomes, pastor da Wesleyana. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, não é verdade? Quem já viu essa música aí? Eu quero dizer que existem anjos voando nesse lugar, em todo lugar. Quando você sair daqui, vai ter anjo te protegendo. Quando chegar em casa, vai ter anjo te protegendo. Quando chegar no trabalho, vai ter te protegendo. Mas eu vou dizer para você, quem é o Senhor do anjo? É o teu Deus, é o Jeová Rafá. É Ele quem manda, é Ele quem traz o pedido, é Ele quem prepara a bênção para te abençoar. O que nesse período de Páscoa o Senhor quer nos ensinar, querido, é que a todo momento eu e você precisamos entender que necessitamos da proteção de Deus 24 horas por dia. Nós estamos num momento estranho, como a pastora Cris falou, que tá ou não tá? Tá esquisito, a atmosfera tá estranha, as coisas não fluem. As pessoas estão amedrontadas, já passou um ano, antes era até achatar a curva, depois foi até construir leitos, depois foi até o final do ano, e nós já passamos um ano inteiro, e a doença só aumenta, é até a vacina, é até vacinar todo mundo. E eu estava no carro hoje pensando, o Brasil já vacinou 17 milhões de pessoas, e ontem bateu o recorde com 3.470 óbitos. Lembra que eu preguei aqui na mensagem sobre esperança, que esse ano seria mais difícil do que o ano 2020, lembra disso? Quem lembra? Mas não importa se será difícil, a Bíblia diz que o anjo do Senhor é guardião, e ele cerca e defende aqueles que o temem. Se você teme, se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma autoridade, querido, não temas, porque o Senhor é contigo. E a Páscoa é o período crítico. Eu não sei se você lembra, mas na Páscoa do ano passado o vírus chegou no Brasil. E na Páscoa desse ano de 2021, o vírus está no ápice. Percebeu que este ano, na época da Páscoa, o vírus deu uma aumentada, está tudo esquisito, querido, porque há uma atmosfera espiritual, porque há milhares de anos atrás, nesse mesmo período, preste atenção, o povo egípcio estava morrendo com as pragas, a chuva de pedra, as rãs, a praga dos primogênitos, o rio que se transformou em sangue, tudo isso estava acontecendo, mas o povo de Israel passava ileso, porque o anjo do Senhor os guardava, porque tinha sangue nos umbrais da porta, eles passavam porque eles eram povo de Deus, tinha algo diferente neles. Os anjos trabalhavam 24 horas por dia para cercá-los, abençoá-los e protegê-los, e mal nenhum chegou na tenda deles. E Deus é de estações. Eclesiastes vai dizer que não há nada novo debaixo do céu. Então o que está acontecendo hoje já aconteceu há milhares de anos atrás lá em Israel. Foi o período, querido, essa Páscoa, eu vou dizer para você, o período que os anjos mais trabalham, igual os motoboy. Tem anjo que está falando, rapaz, toda hora eu tenho que descer, toda hora, eu não estou recebendo hora extra, já estou cansado. Querido, nesse período, nós podemos passar por perigos, nós podemos atravessar situações. Agora, a Bíblia diz que os anjos do Senhor nos protegem. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, coloca lá Salmo 34, verso 7. E eu quero perguntar o seguinte, será, talvez você está achando, saindo dessa mensagem, você começou ela meio depressiva, né? Você começou achando, vulnerabilidade, vírus, exposição a acidente, exposição a... Aí depois você começou a ficar animado, não é verdade? Porque você falou assim, poxa, tem tudo isso, mas tem anjo cercando a minha vida, Deus está me protegendo. A palavra sobre a Páscoa é proteção. Então, pastor, eu estou de boa. Deixa eu perguntar algo para você. Será que essa proteção é para todo mundo? Será que essa dádiva, preste atenção, dos anjos protegerem é para todas as pessoas? Será que de fato todo mundo nesse auditório, todas as pessoas que estão lá fora, tem anjos protegendo e enviados pelo Senhor? Coloca lá Salmo 34, versículo 7, por favor. Olha o que diz. O anjo, vamos ler todo mundo junto? O anjo do Senhor é o que? Guardião. E ele cerca e defende todo mundo? Eu vou ler de novo. O anjo do Senhor é guardião e ele cerca e defende todo mundo.
Não. Vamos ler de novo? O anjo do Senhor é guardião, e ele cerca e defende aqueles que o temem. Só para quem tem temor e não medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está com medo nessa pandemia, porque na verdade não teme a Deus de verdade. Porque se temesse, não estaria apavorado desse jeito. Quem está nessa pandemia apavorado, você vai perder emprego, você vai fechar negócios, as coisas vão estar ruins, você vai passar fome. Hoje eu vi, queridos, algo que cortou meu coração. O presidente colocou no Instagram dele a cidade de Aparecida do Norte. Uma cidade que viveu, ou que vive, de 70% da sua economia da idolatria. E a população de Aparecida do Norte está passando fome. Hoje caminhões do SEASA, mais do Exército Brasileiro, foram para Aparecida entregar alimentos. 70% da população de Aparecida não está tendo o que comer. Você tem noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo? Mas deixa eu falar algo para você. Pode a população de Resende passar 70%, isso não vai acontecer em nome de Jesus, pode acontecer esse fenômeno em qualquer lugar do Brasil. Mas deixa eu dizer algo para você, eu nunca vi um justo seu pão e nem a sua geração, nem a sua descendência. A palavra é para quem teme e não para quem não teme. Anjo é para quem teme, proteção é para quem teme, proteção é para quem está debaixo da vontade de Deus, é para quem teme ao Senhor, é para quem teme a mão de Deus, é para quem sabe o poder de Deus nas nossas vidas e como Ele nos protege diante da vulnerabilidade. Não quem anda com pecado, não quem flerta com pecado, nem com quem está no mundo ou está na igreja, está no mundo, não, querido. Esse tipo de pessoas não temem ao Senhor, porque está preocupado com o vírus, está preocupado com outras situações, mas deveria estar preocupado com o juízo de Deus, com a justiça do Senhor sobre a sua vida, pois é tempo de juízo de Deus. Você quer saber, querido, 70% das pessoas viviam da economia da idolatria. Você sabe o que vai acontecer nisso? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Sabe o que vai acontecer com aquela cidade? Ela vai ser liberta de 70% de economia de idolatria, e vai ser uma cidade onde de fato vai começar a adorar o Deus vivo, ao único Deus, ao único Senhor, ao único Rei. E a isso Deus mostra diante do caos, porque Ele quer proteger lá quem o teme. Então diga assim: eu não temo as coisas que tentam matar a minha vulnerabilidade. Diga assim: eu creio na proteção do Eterno. Diga assim: pois o anjo do Senhor é meu guardião, e Ele me cerca e me defende, porque eu temo ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Quantos de nós era para estar mortos e Deus nos livrou? Cada dia de manhã que eu levanto, estava falando ali com a pastora Paula, hoje depois que terminou essa mensagem, foi um mover tremendo aqui de manhã também. Mas acabou o culto, a pastora Paula me cercou ali e nós começamos a conversar sobre a palavra. E eu parei para pensar o seguinte: todos os dias, das 5, 6 horas da tarde, sabe o que eu faço? Eu glorifico a Deus, eu falo assim: Senhor, temperatura do meu corpo 36,5. Louvado seja Deus, mais um dia que o Senhor me guardou. Todos os dias que eu entro no meu negócio e eu vejo a mesma dificuldade que todo mundo tem passado, mas eu sei que o pão de cada dia que o Senhor me dá, e que eu pude ontem na ceia do Senhor, na ceia de Páscoa, comer do cordeiro, comer do pão, comer das ervas amargas, e saber que Deus está me abençoando com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu glorifico a Deus, porque eu sei que tem um Deus que guarda a minha vida e que envia os seus anjos. Hoje eu sentei com uma pessoa na hora do almoço, ela falou assim: pastor, é a primeira vez que eu celebrei a festa de Páscoa, olha que coisa linda. Ela falou o seguinte, falou para mim: pastor, eu estava sem R$1 para fazer o jantar de Páscoa com a minha família. Mas aí eu liguei para o meu irmão e falei assim: irmão, você pode me dar um dinheiro para ir no mercado? Olha o testemunho dela. O irmão dela falou assim: claro. Ela falou assim: quero comer umas coisas gostosas porque é Páscoa. Olha como é que Deus honra quem teme.
Ela podia estar chorando em casa, falando assim: eu não tenho um dinheiro para fazer a ceia. Ó, o mundo, ó, a vida, cadê a palavra de prosperidade? Ela liga para o irmão dela e fala assim: irmão, eu quero comer a Páscoa, mas não tem dinheiro. Aí o irmão dela deposita 100 conto na conta dela. Ela vai no supermercado, compra batata, compra maionese, compra arroz, compra não sei o que. Quando ela chega para pagar, R$96. Aí quando ela passa, ela fala: cadê o cordeiro? Aí eu lembrei de Abraão: cadê o cordeiro? Ela olhou para o lado igual Abraão: cadê? Aí ela disse que alguém ligou para uma pessoa aqui da igreja, para Vivi, e falou assim: Vivi, eu queria que você me ajudasse numa situação. Não foi pedir o cordeiro não, eu queria que você ajudasse numa situação aqui, porque eu consegui aqui uns R$15 agora, sobrou só 4, só 6, eu consegui uns 15, eu vou correr num restaurante ali que tem um churrasco de cordeiro por quilo, e eu vou comprar 4 pecinhas só para fazer o quidush aqui. Aí Vivi com ela, falou assim para ela assim: não, irmão, não esquenta a cabeça não, pode ficar onde você está, que eu vou mandar entregar o cordeiro lá na sua casa, irmão. Você sabe o que significa isso? Quem teme, confia, e o Senhor faz milagres. O pão que você comeu hoje, o ar que você respira, se você levantou de manhã, louvado seja o nome do Senhor, porque os anjos do Senhor acamparam ao seu redor, e o Rei Todo-Poderoso enviou ordens para poder te servir. Se você é grato ao Senhor, fique de pé.